Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a igreja. Na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, iniciar nosso culto de doutrina de hoje. Os cultos de ensinamentos que eu particularmente gosto muito. É o fundamento, o nosso fundamento, né? Sem os ensinos da doutrina, como sabemos, estamos no caminho, né? Então vamos colocar de pé, fazer uma breve oração. Logo em seguida, o grupo de louvor está com as duas oportunidades. E no segundo louvor a gente vai fazer os dízimos e ofertas. Amém? Amém. Então vamos orar juntamente comigo, pelo dia de hoje, e por esse ensino de hoje também. Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos hoje, Senhor, por este dia, pelos livramentos que o Senhor nos concedeu, Pai. Estamos aqui reunidos para aprender da Tua palavra, Senhor, para seguirmos nos Teus caminhos. Grande e poderoso és Tu, Pai. Abençoa os que já estão aqui presentes, Senhor, neste momento, aqueles que ainda estão por chegar e aqueles que não puderam vir, Pai, por um motivo de enfermidade, de trabalho, por qualquer outro motivo, Senhor. Vai derramando sua bênção sobre cada um deles, Pai, para que estejam aqui no próximo culto, no próximo ensinamento. Vai derramando sua graça, Senhor. Para aqueles que já estão aqui, Senhor, derrame sua unção sobre cada um de nós. Que possamos estar atentos à palavra, atentos aos louvores, que faremos a Ti, Pai. Porque só Tu, Pai, é digno de toda a honra e toda a glória. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, um pouco de louvor com a oportunidade de 2 louvores. E no segundo louvor a gente vai colher os dízimos e as ofertas. Amém. O grupo Oceano de Unção, sal da igreja, a paz do Senhor, amém? Amém. Convidar os irmãos a ficarem de pé.
sua oferta. Faça isso com amor. Essa é a nossa parte administrativa aqui da igreja. Nós somos uma igreja que não temos uma igreja certa, então dependemos da colaboração de cada irmão aqui, para que nós continuemos precisando, falando essa palavra verdadeira na qual Deus colocou através do nosso pastor, nosso nome, da igreja de Pastor. Amém? Vamos ficar assim. Ele abriu mão de sua glória, sangrou a veio por mim, em poder que trouxe salvou e curou. Ele me deu um destino, uma carne e corpo divino. Ele me deu santa chave. Você
Glória a Deus. Só dando uma igreja de paz, Senhor. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2, tá bom? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2. Amém, irmãos? Amém. Acharam? Glória a Deus. Isso. Eu vou ler, pode ser escrito. Vou ler, tá bom? Eu prefiro que vocês fiquem juntos, mas se vocês ficarem separados, não tem problema. Eu dou uma olhada dos lados. Mas eu prefiro que vocês fiquem juntos. Mais juntos, melhor para mim. Diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2. Isso. Vai ficar melhor. Melhor. São as duas figuras aqui. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Amém? Mas nós vimos em alguns cultos passados a importância de manter a alegria em Deus. Não é de ter, mas é de manter, porque manter uma coisa é responsabilidade sua. Ter talvez não seja responsabilidade nossa, mas manter é nossa responsabilidade. Uma vez que Deus nos dá algo, então é responsabilidade nossa preservar aquilo que Deus nos dá. E a alegria nas coisas do Senhor é uma responsabilidade nossa. Por isso que muitos já se alegraram lá atrás, foram batizados com o Espírito Santo, falaram línguas estranhas, evangelizavam, tinham a alegria de estar na presença de Deus e não tem hoje. Mas eles não receberam? Receberam. Mas o que eles fizeram? Não guardaram. E nós falamos aqui no culto passado também de alguns versículos que manda nós retermos, guardarmos. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Então Deus ele te dá, mas é responsabilidade nossa guardar a alegria do Senhor. Porque se nós vivemos segundo as notícias que nos chegam, se nós vivemos segundo o mundo, segundo esse sistema mundano, nós não vamos reter a alegria do Senhor. Toda hora preocupados, angustiados, entristecidos. Então, cabe à igreja manter essa alegria. Nós falamos isso algumas aulas passadas. Outra coisa que nós falamos é a importância de nós não colocarmos algumas coisas apenas na mão de Deus, porque Deus ele espera que nós venhamos agir, que nós venhamos julgar algumas coisas e venhamos agir, né? E o julgamento aqui que Paulo está falando não é aquele julgamento de hipótese, eu acho, um achômetro, não é esse julgamento, mas é o julgamento das coisas que na verdade são reais, são acontecimentos. Por exemplo, seu filho vai e coloca a mão no fogo. Aí você fala assim, aí você vai lá e bate nele, dá uma bronca, porque ele está com a mão perto do fogo. Aí ele diz, você está me julgando? Não, não estou te julgando. Eu vi você com a mão perto do fogo. Então aí não é um julgamento de uma hipótese, não é um julgamento para gerar uma fofoca, não é julgamento para gerar, mas não, é um algo que está acontecendo e que nós precisamos tomar uma atitude. Então Paulo está dizendo que vocês não estão aptos a julgar essas coisas, isso é, a agir mediante essas coisas, vocês não estão aptos, vocês não conseguem resolver as mínimas coisas. Aí ele vai dizer, vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Vocês não sabem que vocês vão julgar até os anjos? E vocês não conseguem julgar as mínimas
coisas. E o interessante é que no versículo de número 2, quando ele vai falar que a igreja de Coríntios não está apta para julgar as mínimas coisas, quer dizer, para entrar com providência, para fazer algo, para agir, ele vai usar esse termo aqui, o versículo de número 2, do capítulo 6. Ele vai dizer assim, vós, pois, porventura se sentem dignos de julgar as mesmas coisas, não é isso? Vós sois, porventura, indignos de julgar as mesmas coisas. Ele usa a palavra indignos, amém? Indignos. Então, o que está acontecendo na igreja de Coríntios que nos deixa entender? Que ora uma igreja tão orgulhosa, que acha que não precisa nem do apóstolo. Ele se ensoberbece com a sabedoria deles, ele se ensoberbece com os dons, ele se ensoberbece com algumas coisas que eles acham que não precisa de mais nada. É uma igreja orgulhosa. Por outro lado, é uma igreja que se acha indigna de julgar as mínimas coisas. E aqui tem uma chave para nós, porque nós também erramos nisso. Ora, nós achamos que somos dignos, nós fazemos um jejum, fazemos uma oração, já nos sentimos melhor que os irmãos. Nossa, já nos sentimos muito espirituais, a ponto de julgar todo mundo, de falar assim, nossa, aquele irmão é carnal, não está no mesmo patamar que eu. Nós erramos nisso. Quem já errou nisso, irmão? Não, Jesus. Confesse, porque eu sei que você já errou nisso. Não é verdade? Você se coloca na posição, você vem em 2 cultos, você sobe o monte uma vez, pronto. Você já fala, nossa, eu não faria isso, eu não agiria dessa forma, se eu estivesse no lugar seria diferente. Era assim que a igreja de Coríntios às vezes se achava, uma igreja acima do bem e do mal, uma igreja sábia, uma igreja orgulhosa. Por outro lado, às vezes se sentiam indignos, culpados, não eram capazes de julgar as mínimas coisas. E às vezes nós vamos para esse outro extremo também. Eu pequei, e agora? Eu não sou digno de estar nas irmãs, eu não sou digno de louvar, eu não sou digno de pregar a palavra. Então nós nos sentimos indignos. Ora, nos sentimos muito capacitados, ora, nos sentimos indignos. E aí está o extremo, amados. E Paulo, ele vem corrigir essas coisas, porque tudo é pela graça. Quando você estiver forte, que você jejuar, que você orar, que você buscar a noite inteira, que você falar em línguas estranhas, a hora que você sentir o Espírito Santo, a hora que Deus fizer coisas grandes na sua vida, deixa eu te falar, é pela graça. Foi pela graça de Deus, você buscou pela graça, Deus te visitou pela graça, o Senhor te deu, trouxe a presença dEle pela graça, tudo é pela graça, amém, amados? A Bíblia diz que quando nós fazemos todas as coisas certas, nós somos servos inúteis, porque é pela graça. Mas quando você também se sentir enfraquecido, que você pecou, que você errou, e vier aquela acusação no seu coração, deixa eu te falar, não se sinta indigno também, porque é pela graça também. Quando estamos fortes pela graça, mas quando estamos fracos, pode pegar o microfone com autoridade, porque a mesma graça que te deixou forte, te sustenta quando você está fraco. Porque tudo é pela graça, amados, tudo. Se eu orei, se eu busquei, se eu estou forte, se eu estou confiante, se eu estou cheio da palavra, se eu estou cheio do Espírito, é pela graça. Amém, amados? Não é pela minha força. Ou alguém aqui tem mérito dessas coisas? É pela graça. Mas quando eu estou ali, só o fiado, eu digo assim, Senhor, nem me dá oportunidade, eu nem sei o que eu vou fazer. Se me der oportunidade, eu não sei nem o que eu vou falar. Eu acho que eu vou me embaraçar no hino. Nesse momento, irmãos, você tem que entender que o que vai te sustentar é pela graça. E não se assuste se Deus te usar de forma extraordinária, porque Ele vai estar te mostrando que não é pela tua força, mas é pela graça dEle. Muitas vezes eu tive essa experiência. Não sei se os ministros de louvor têm, mas eu na palavra tive muitas, pastora, de me sentir
consagrado, separado, busquei a palavra, chorei na palavra, falei, quando ministrar essa palavra, vai ser um rebuliço dentro da igreja. Ali senti o Espírito Santo do meu lado, mas quando fui ministrar, parece que não aconteceu muita coisa. Mas naquele dia que eu estava fraquinho, eu disse assim, Deus, eu não sei nem como eu vou pregar hoje, eu não sei direito nem o que eu vou falar. Aí você sobe, amados, e Deus vem e honra e taca fogo na igreja e opera milagres e maravilhas. Ele não está dizendo para mim, olha, continua fraco, ele está dizendo para mim, mesmo na sua fraqueza, eu sou forte. Amém, amados, é pela graça de Deus. E a igreja de Coríntios teria que aprender esse equilíbrio. Esse equilíbrio, amados. Quando nós estivermos fortes, não julgue as pessoas, não julgue o irmãozinho ali, não, que você vai cair, viu? Não, aquele irmão ali não é igual eu, não, ele não faça isso, não. Quando você estiver forte, cresça mais ainda em nome de Jesus. Amém, amados? E quando você estiver fraquinho, não deixe de vir, não deixe de louvar. Amém, amados? Em nome de Jesus. Então estava acontecendo isso. E quando eu estava estudando a palavra, eu vi que não podia ser o Senhor, ele falou comigo, amados, de me dar alguns códigos na palavra. Usou o profeta, falou, Deus vai te dar alguns códigos, é para você. Ele vai te dar algumas chaves dentro da palavra. Eu tenho tido essa experiência, viu, amados? Até nos livros eu coloco alguns códigos, algumas chaves na palavra de Deus, algumas revelações. Umas são para a minha vida, então eu não passo para a igreja, eu sei que é para mim, é para a minha caminhada, é para mim e para com Deus. Mas alguns códigos que Deus me dá na palavra, eu sei que eu tenho que passar para a igreja. E eu acredito que aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, Deus me deu um código quando eu estava lendo essa semana. Porque, abre aí 1 Coríntios, capítulo 6, nós vamos ver que 6 vezes, e foi isso que eu percebi, 6 vezes, num capítulo só, Paulo ele fala uma frase. Então veja, não é uma frase de efeito. Quando Moisés lá atrás dizia assim, Moisés dizia assim, ouve, ó Israel, não era uma frase de efeito. Moisés estava querendo dizer algo com isso. Então não era um costume de Moisés, ouve, ó Israel, não. Ele estava querendo dizer algo com isso. E eu acredito que Paulo, a mesma coisa, não é uma frase de efeito, não é um costume do apóstolo. Ele está querendo trazer uma revelação para nós. Então quando ele diz assim, não sabeis vós, olha o versículo 2, não começa assim, não sabeis vós, sim ou não? Sim. O versículo 3, como que começa? Não sabeis vós. E o versículo 9, como começa? Não sabeis vós. Versículo 15, como começa? Não sabeis vós. E o versículo 16, como começa? Ou não sabeis. E o versículo 19? Ou não sabeis. Então ele, 6 vezes, ele diz, ou não sabeis, ou não sabeis vós, ou vocês não sabem. Então veja, ele está querendo dizer algo para nós. Não sabeis vós, vocês não sabem. Eu falei, Deus, o que o Senhor tem aqui nessa frase de Paulo, porque num capítulo só, ele está exortando a igreja, amém? Ele está exortando a igreja, ele está ali trazendo uma exortação pelo orgulho da igreja de Coríntios, pelo abatimento também da igreja de Coríntios, ora orgulhosa, ora abatida, ora eles acham que tudo é pecado, ora acham que nada é pecado. E Paulo está trazendo, que está corrigindo, como um pai ele está corrigindo. E o que Deus ele falou para mim, amados, algo muito profundo, que eu até falei no estudo. Porque Paulo ele está escrevendo isso constantemente. Eu queria que você repetisse essa frase comigo. Paulo está dizendo, diga comigo, Paulo está dizendo, com essa frase, se sabem, porque se saber, não está fazendo diferença. Vou repetir. É para vocês não sabem. Agora, uma vez que você sabe de uma coisa, por que você está agindo como que você não soubesse? Por que você sabe de uma coisa e continua falando como se não soubesse? É isso que Paulo está dizendo.
Amados, eu creio que aqui está um erro muito grande nosso. Eu creio que a igreja caiu aqui. Porque nós sabemos de muitas coisas, mas estamos agindo como se não soubéssemos de nada. Essa pergunta de Paulo, ele nunca poderia falar para uma pessoa lá de fora. Vocês sabem, porque Paulo sabe que a pessoa lá de fora não sabe. Então essa pergunta nunca serviria para o ímpio. Essa pergunta, ela só cabe para a igreja. Por isso ele faz 6 vezes. Vocês não sabem? Ele está indignado, ele diz, vocês não sabem? E quando você vai fazer um curso, por exemplo, você vai fazer um curso de estética, aqui é o nosso irmão Márcio. Você vai fazer um curso de estética, você não sabe, amém, amados? Por isso você vai fazer o curso, sim ou não? Sim. Mas depois do curso, você já sabe. E você fez o curso de estética, eu estou falando de estética, de unha. Depois do curso, o que você vai fazer? Você vai praticar, você vai operar. Então, depois de um curso, numa empresa, de alguma coisa que você não sabe, se o encarregado dizer para você assim, você sabe, você vai falar assim, não, eu continuo não sabendo. Não, você sabe. Agora você vai ter que praticar aquilo que você sabe. Você não pode dizer, mas eu não sei. Porque você viajou, você foi fazer o curso, você pagou, você ficou dias. Você ouviu a palestra, que foi 2 horas, 3 horas. Então agora você sabe. Sim ou não? Sim. E você vai ter que colocar em prática o que você sabe. Você vai ter que crescer, você vai ter que colocar em prática. Eu vou falar sobre isso só hoje, tá? Hoje nós vamos aprofundar nisso aqui. Amém? Amém. Porque eu descobri que é um código. Então, se é um código, está na Bíblia inteira. Amém, amados? Todo código que você descobre por revelação está na Bíblia inteira. Então vamos começar por Jó, capítulo 19, versículo 25. Jó 19, 25. Agora está ali na Bíblia. Amém, amados? Vamos lá. 1, 2, 3. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então Jó sabia de algo. Sim ou não? Paulo não poderia chegar para Jó e dizer, você não sabe? Você sabe, Jó, que o seu Redentor vive? Jó diria para Paulo, eu não só sei, mas porque eu sei, eu também sei que ele se levantará ao meu favor. Porque o saber que o Redentor vive tem que mudar alguma coisa. O saber que o Redentor vive tem que trazer alguma certeza, alguma libertação, alguma cura, alguma restauração. A minha alma tem que tranquilizar. Ou eu não sei, ou eu sei de forma errada. Alguma coisa está errada com o meu saber. Porque se eu sei que o meu Redentor vive, e eu continuo preocupado, e eu continuo angustiado, mas eu sei que ele vive, mas eu continuo preocupado, e eu continuo angustiado, e eu continuo desfalecido, o meu saber não está valendo de nada. Desculpa, mas o meu saber não está fazendo a diferença. É isso que Jó está trazendo. Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. E porque ele vive, por fim, se levantará ao meu favor. Amém. Amém, amados? Amém. Aleluia. Porque não seria correto se Jó soubesse que Deus vive, mas que não tivesse esperança. Que às vezes nós estamos assim, nós sabemos tanto. Aliás, eu acho que o nosso problema é saber muito. Acho que o nosso problema não é não saber, o nosso problema é saber muito. E o que nós sabemos não está fazendo diferença. Então, esse é o problema. Porque nós estamos ouvindo muito, nós estamos sabendo muito, mas o nosso saber não está mudando a nossa estrutura. Amém, amados? Não está entrando no nosso coração a ponto. Veja, quando eu entrei a primeira vez na igreja, eu não sabia de algumas coisas. Quando eu ouvi o primeiro sermão, irmãos, no primeiro sermão da igreja, no primeiro sermão, eu nunca mais coloquei droga na minha boca, eu nunca mais coloquei álcool na minha boca, eu nunca mais. Por quê? Porque a palavra
fiquei sabendo de algo que me trouxe libertação. Pessoas tiveram encontro com Jesus uma vez só, como o endemoniado de Gadareno, e a vida dele foi virada de ponta cabeça. E nós temos um encontro com Jesus todo dia. Então nós precisamos aqui entrar em crise hoje. Eu quero produzir uma crise hoje, existencial. Nós temos que entrar em crise. Nós não podemos saber de algo e viver como se não soubéssemos. Algo tem que acontecer, irmão. Amém? Algo tem que acontecer. Porque eu creio que os maiores avivamentos vêm numa crise. Era crise. Você fala, não está certo, alguma coisa está errada. E não é com a palavra. Não é com a palavra. Amém, amados? Olha só, vamos ver em Lucas. Ou melhor, 1 Pedro capítulo 4, versículo 17 e 18. Depois vamos para Lucas. Vamos para 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17 e 18. Aqui vai falar de julgamento. Fala de julgamento. Ah lá, 17. Aqui ficou melhor para eu ler. Vamos lá? Vamos ler? Então vamos lá, 1, 2 e 3. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Pedro ele vai dizer que o julgamento começa pela casa de Deus. Pergunta: por que o julgamento começa pela casa de Deus? Porque na casa de Deus nós sabemos de coisas que o mundo não sabe. Porque na casa de Deus nós ouvimos coisas que as pessoas não ouvem. Porque na casa de Deus nós sentimos algo que as pessoas não sentem. Por isso que o julgamento começa pela casa de Deus. Porque a casa de Deus está na frente. A casa de Deus é privilegiada. Eu creio que esse foi o problema de Judas. Judas andou com Jesus. Judas viu o que os outros viram. Judas ouviu o que os outros ouviram. Judas participou do que os outros participaram. Mas ele agiu como se nunca tivesse visto. Como se nunca tivesse ouvido. Como se nunca tivesse participado. Aí foi o problema dele. Ele viu, mas agiu como se não tivesse visto. Ele participou, mas agiu como se não tivesse participado. Ele conhecia Jesus, mas agiu como se não tivesse conhecido. Esse foi o problema de Judas. E esse problema, amados, tem assolado as igrejas hoje. Nós ouvimos que Deus quer batizar com o Espírito Santo, mas sabe o que acontece? Ali na porta, nós já falamos do bolo que tem que estar no forno e que tem que cortar amanhã, porque tem festa. A gente ali na fora, ali no vidro, ali não sai nem daqui. A gente já começa a falar de coisas como se a palavra, na verdade, tanto faz como fez. Tanto faz como fez para a igreja. Sabe que para a igreja de Filadélfia, Jesus ele disse: lembra-te da onde caiu e se arrepende e volta às primeiras obras. Sabe por que no começo nós estávamos cheios? Sabe por que no início nós queríamos evangelizar? Sabe por que no início foi onde Deus operou maiores libertações na vida da igreja? Porque nós ouvíamos diferente. O fato não é ouvir, mas é ouvir diferente. Porque se nós ouvirmos como se não estivéssemos ouvindo, os filmes vão continuar fazendo a diferença. Os seriados vão continuar fazendo a diferença. As novelas vão continuar fazendo a diferença. E isso só vai trazer para a igreja, sabe o quê? Um juízo, um peso. Porque a Bíblia Sagrada diz que quanto mais sabemos, Mas será cobrado. a Bíblia diz que em Cafarnaum vai ter
Em Sodoma e Gomorra não teve curas. Em Sodoma e Gomorra não teve purificação de leprosos. Mas em Cafarnaum teve. Então Cafarnaum vai ter mais juízo do que Sodoma e Gomorra. Amados, isso aqui é muito sério. Eu queria pregar para 5.000 pessoas. Eu queria pregar para 50.000 pessoas, amados. Porque eu creio que aqui está o erro de nós nos tornarmos religiosos. É sermão atrás de sermão, atrás de sermão, atrás de estudo, atrás de sermão, atrás de estudo. Mas o que verdadeiramente isso tem feito na minha vida? Como eu tenho absorvido realmente a palavra de Deus no meu coração, amados? Porque se eu sei que Deus é, e Pedro vai dizer algo, abre em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3. 1 Pedro 2, 3, é uma frase pequena de Jesus aqui, de Pedro. 1 Pedro 2, 3. Olha só. Pedro vai dizer assim, ó. Se é que já provou, vamos lá, 1, 2, 3. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Pedro está dizendo, vocês já provaram que Deus é benigno? Aí você vai falar, mas isso é óbvio, pastor. Até para o traficante, se você chegar para ele, chegar para o traficante, para o ímpio, o profano, para o político, para o cafetão, e dizer assim, ó, Deus é benigno? Ele vai falar, sim, claro. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está falando desse saber que Deus é benigno. Não é disso. Que todos sabem. Não é desse nível de saber. Paulo está dizendo, vocês já provaram. É diferente. Vocês já provaram que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é benigno. Vocês já experimentaram isso. Tipo assim, e por que vocês estão tristes? Por que vocês então estão sem esperança? Por que vocês ficam falando frases negativas o dia inteiro? Por que vocês estão tão angustiados se vocês já provaram que Ele é benigno, que Ele é fiel? Então por que vocês não estão alegres? Por que vocês não estão radiantes com a revelação que lhes foi dado? Com aquilo que lhes foi entregue? Por que nós não estamos pulando de alegria de conhecer o Senhor? Por que nós não estamos pulando de alegria de conhecer o Senhor? Amém, amados? Amém. Por que as circunstâncias continuam falando mais alto? Por que o medo continua falando mais alto? Sendo que nós já provamos que Ele é benigno, que Ele é maravilhoso, que Ele é glorioso. Amém, amados? Quando éramos inimigos de Deus, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Ele cuidava de nós. E agora? Não vai cuidar? E agora? Amém, amados? Amém. Então, amados, essa é a chave para nós. Como nós recebemos a cada culto, a cada ministração. O que a ministração de quarta-feira fez na sua vida? A ministração de quarta-feira operou em você. O que operou? Ou, ao chegarmos em casa, tudo continua normal. Abrimos a porta. Sabe como chama isso? Religiosidade. Religiosidade. Você ouviu, nada. Aí eu pergunto, volto naquele entendimento. Por que o curso faz efeito? Porque o curso da empresa tem que fazer efeito. Se ele paga lá para você, Evandro, você vai fazer um curso aqui de como entrar, por exemplo, no fogo, como chama esse curso de bombeiro, essas coisas. Não, você vai lá com os olhos desse tamanho, você tem que aprender, você tem que sair dali, senão o patrão vai pegar, você vai ter prejuízo. Se ou não, amado, não é verdade? Vocês fazem curso, aí vocês sabem como que é. Por que então nós não temos
essa responsabilidade. Amém, igreja? Amém. Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48. Esse aqui é uma pancada. Lucas 12, 47 e 48. Olha só, olha o que o texto diz. Por isso que eu digo, é um princípio, é uma chave, porque está na Bíblia inteira. Está no Antigo Testamento, está no Novo, está na Bíblia inteira. Tá? Então vamos lá, ó. Lucas 12, 47 e 48. Olha lá, ó. 1, 2, 3. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Espera aí, ele sabia a vontade do seu senhor, ele ouviu, mas ele não fez, ele agiu como se não soubesse. Como que ele vai ser castigado? Com muitos açoites. Vamos pro outro. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. E agora? E agora, o que a gente faz? A gente se esconde. Amém, amados? Irmãos, eu peço a Deus que nesse grupo que nós estamos, não sei se alguém vai ver pelo YouTube, não me importa, mas que nesse grupo, começando por mim, que hoje eu faço uma aliança com Deus. Eu nunca mais vou ouvir a tua palavra como eu tenho visto. Nunca mais. Nunca mais. Vai fazer a diferença na minha vida. Irmão, que seja 5 minutos que Deus fale com você, mas que vire o seu mundo de ponta cabeça. Em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe muito, mas não se aprontou, vai receber muitos açoites. E aqueles lá fora que não sabem, mas fizeram muitas coisas erradas, vão receber poucos açoites. Então, eu preciso entender isso. Amém, irmãos? Amém. Eu preciso entender isso. Eu quero finalizar. Eu vou finalizar aqui essa questão para a semana que vem a gente começar de outra forma. E eu quero dar 3, eu poderia dar 100, tá? Poderia dar 100 mesmo, né? É que você é pregador, que você conhece muito a Bíblia. Não. É que está cheio. Tem muito. Tem muitos exemplos. Mas eu quero dar 3 no Antigo Testamento. 3. Só no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Para enfatizar que o problema não é o que nós sabemos, ou o que nós ouvimos, ou quanto sabemos, ou quanto ouvimos. O problema é a forma que nós ouvimos. O problema, amados, está no jeito, é a maneira que nós nos preparamos para ouvir. Porque no curso, sabe o que você faz? Não passa nem um mosquito. Se passar um mosquito, você está ali. Você está ali, ó, você pagou R$400, R$500. Você está ali desse jeito, essa olhos assim, ó. Você tem que pegar tudo que o camarada está dizendo. Então, a forma que você se prepara para o curso e a forma que nós nos preparamos para a palavra é o que vai fazer a diferença. Não é o quanto ouvimos, não é o que sabemos, mas é a forma que nos preparamos para ouvir, é a forma que nos preparamos para saber. Porque Jesus, com uma palavra, ele mudou a história de muita gente. Com uma palavra, viram Jesus uma vez só. Jesus deu uma palavra. Diga uma palavra e meu servo vai ser curado. Jesus liberou uma palavra e tudo mudou. Eu não me conformo de ficar 20 anos na igreja, 20 anos, e não ter minha vida de ponta cabeça. Não, alguma coisa está errada. Não vai ser dessa forma. Não vai ser dessa forma. Amém, irmãos? Não vai ser. Se tem, pode buscar o batismo que Deus vai te batizar. Porque a palavra dele diz que ele é fiel para batizar, irmão. Em nome de Jesus, amém? Não dá mais para a gente fazer por fazer, não dá mais. A igreja precisa de um avivamento, nós precisamos de um despertamento urgentemente. Deus, aleluia. A gente ouve a receita uma vez só. Eu falo isso porque eu cozinho um pouquinho, mas cozinho. Irmãos, eu vejo a receita uma vez só, eu já cozinho
contra, o inferno milita contra, o mundo milita contra, mas as coisas espirituais têm o Espírito Santo para nos ajudar. Aleluia. Eu não posso dizer, mas as coisas espirituais são mais difíceis. Mas e o Espírito Santo e o Consolador? Porque o Consolador, eu acredito que não quer me ajudar tanto no óleo, na farinha, como ele quer me ajudar nas coisas eternas. Sim ou não, amados? Nós temos o Consolador, nós temos o Espírito Santo. Então eu vou dar 3 exemplos aqui. Josué, capítulo 2, versículo 10 e 11. Você sabe quem foi Raabe? Raabe simplesmente entrou na genealogia de Jesus. Você sabe quantas mulheres israelitas queriam estar no lugar de Raabe e entrar na genealogia de Jesus? Todas. Mas nenhuma entrou. Sabe quem entrou? Raabe. Sabe por quê? Porque Raabe não sabia muito. Ela não sabia muito, ela não conhecia muito, ela não tinha as leis dos israelitas. Mas quando ela ouviu, quando Raabe ouviu, ela disse: eu ouvi, mas não tinha internet, não tinha zap, não tinha Instagram, não tinha, mas ela ouviu. Como que ela ouviu? Não sei, mas o que ela ouviu estremeceu ela. Por isso que ela foi para a genealogia de Jesus Cristo. Irmão, ser filho de pastor não vai garantir nada, muito pelo contrário, vai trazer juízo maior. Mas o meu tio, não, isso não vai te garantir nada, meu irmão, não vai te garantir nada, muito pelo contrário, vai trazer um juízo maior. O que vai nos garantir mesmo é o quanto nós nos quebrantamos pela palavra de Deus, pela presença de Deus, irmãos. Olha o que diz. 1, 2, 3, de novo, vamos lá. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sehon e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Agora, irmãos, Raabe ouviu, diga, Raabe ouviu. Mas os israelitas viram. Qual é mais forte? Você ouvir sobre algo ou você ver? Eles viram o Mar Vermelho abrir, mas não acreditaram. Eles viram cair maná do céu, mas não acreditaram. Eles viram. Raabe ouviu. E ela vai se colocar no lugar de todo mundo, mas é só ela. Ela diz: não há mais força em nós. Mas na verdade, todos ouviram ali de Jericó, mas a única que estremeceu foi Raabe. Ela não sabia muito, irmão, mas o pouco que ela sabia foi o suficiente. Você pensa que a igreja primitiva sabia muito? A igreja primitiva não tinha nem os escritos de Paulo ainda, eles não tinham. Eles ainda perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas o pouco que a igreja primitiva sabia, eles batalhavam. Amém, irmãos? Amém. Acho que eu preguei isso comigo assim. Aleluia. Quem faltou hoje, pega essa aí. Mas porque nós precisamos, alguma coisa está errada. Eu olho, irmãos, eu vejo que está errado. Se Deus não nos dá os códigos, alguma coisa está errada. Porque a gente conhece, ouve, conhece, sai dali angustiado, está entristecido. Então, peraí. Então não é o que não tem ouvido, mas alguma coisa está acontecendo. E nós precisamos corrigir isso. Amém, irmãos? Amém. Verdade. Eu quero falar de Ruth agora, rapidamente. Ruth, diga Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. É uma moabita. Ruth é uma moabita. Ela não é israelita. É igual a Raabe.
Ruth aí fala um poema, vai. 1, 2, 3, olha só. Disse, porém, Ruth: não me instes para que deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei. Continua, vamos lá. E serei sepultada, e faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não seja a morte, me separar de ti. E Ruth, você sabe, ela vai casar com Boaz. Boaz vai ser bisavô de Davi. Davi vai ser a linhagem do Salvador. Olha outra que entrou aqui na linhagem. Agora, qual foi a graça na vida de Ruth? Ela não sabia nada de Israel, ela não sabia, mas ela diz: ó, o teu Deus é o meu Deus. Ela foi alcançada pelo Evangelho, uma moabita, alcançada pelo Evangelho. O pouco que ela sabia fez ela fazer essa declaração aí, ó. Esse poema maravilhoso. Ela largou tudo. Noemi ainda diz assim: não, mas eu não tenho mais filho não. Como quem diz: você está atrás de mim por causa dos meus filhos? Ele não é por causa dos seus filhos não. Como quem diz: é por causa do teu Deus, não é por causa do teu filho. Amados, em nome de Jesus, Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer mudar a nossa história, irmãos. Em nome de Jesus. E eu quero finalizar com um texto. Finalizar esse princípio. Deu 8h30 já, mas eu quero 2 Reis, que nós pregamos ali quarta. 2 Reis, capítulo 5, versículo 3. Diga comigo: a diferença não está no quanto sabemos, e sim o quanto aquilo que a gente sabe por ouvir, por revelação, tem feito diferença em nossas vidas. Não, se Deus falou que isso é pecado, acabou. Se Deus falou que não pode fazer determinadas coisas, não pode, acabou. Se Deus falou que Ele ama a oração, mas eu não consigo orar, não dobra o joelho e dorme se for preciso, mas Deus vai te dar graça, acabou. Por que Deus tem que falar com a gente 500 vezes? Alguma coisa está errada, que Deus tem que falar comigo 500 vezes. A mesma coisa. Tinha um encontro com Jesus uma vez, ele passou por Jericó. Uma vez, né? Quando tinha o cerco de Jericó, ele passou aquela vez. E quantos foram curados? Quantos foram restaurados? Quantas oportunidades nós temos, irmãos? Quantas? Nós como igreja. Amém, amados? Amém. 1, 2, 3. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Quem está falando aqui? Qual o nome dela? Ela não sabe muito, irmão. Ela não estudou teologia. Ela não está na DEC. Ela não sabe muito. Mas o que ela sabe é suficiente para ela dizer assim: ó, está leproso? Está leproso porque ela viu Eliseu operar algumas coisas, algumas purificações de lepra. Ela falou: se tivesse diante do profeta, estaria curado. Pronto. E se Naamã pega toda a sua comitiva e vai lá nas tendas de Eliseu e não é curado, sabe o que vai acontecer com essa menina? Você sabe o que aconteceu com essa menina? Porque eu tenho para mim que as vestes que Naamã trouxe, toda a honraria que ele trouxe, ele deu para a menina. Eu creio que a
vida dela foi mudada. Sim ou não? Eu creio que ele deu para a menina. Agora, e se é o contrário? Se Naamã vai e não é purificado, sabe o que acontece com essa menina? A cabeça dela estava em prêmio. Ela não sabia muito. Mas você quer saber que quem sabia muito? Jeroão, o rei de Israel, sabia muito. Conhecia a lei, conhecia o profeta, andava com Eliseu. Você vai ver que Eliseu chega e diz assim: por que rasgou as vestes? Sabe rasgar as vestes? Quer dizer, Eliseu estava presente na vida de Jeroão. Via os feitos, via as maravilhas, conhecia a lei, conhecia os sacerdotes, mas se apavorava, rasgava as vestes. Calma, irmãos. Um sabe muito, mas não sabe nada. Um não sabe tanto, mas sabe muito. Amém, irmãos? Irmãos, eu fiquei maravilhado quando eu entendi esse princípio, porque para mim trouxe um despertamento. Eu espero muito que para a igreja do Senhor também traga um despertamento. Não importa quem vai pregar, irmão. Não importa se você conhece o pregador. Não importa. Não importa se você conhece o pregador. Ah, quem vai pregar? Nossa irmã já começou a ser linda. Por que não? Por que não? Por que não? O importante é o que Deus vai falar. Amém, amados? E como você vai reagir? Sabe como eu reagia quando eu ouvi a palavra? Lá atrás, eu vou falar como eu reagi. Eu escrevi igual o pastor está escrevendo. Mas sabe o que eu fazia? Quando eu entrava no meu quarto, eu colocava diante dele e dizia: o Senhor falou isso. Irmãos, foi uma das épocas que mais Deus abriu as portas para mim e maiores milagres eu vi da parte do Senhor. Porque eu não desperdiçava. Eu chegava e falava: Deus, eu ouvi hoje isso. Eu preciso ver isso. Me ajuda. E Deus foi trabalhando, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Que nós possamos entender, amados, que Deus, Ele espera algo de nós. A voz dele é como a voz de muitas águas. Viu? Amém? Não confunda a voz dele com voz de cursos, com voz de filmes, com voz de seriados. A voz dele é a voz de muitas águas. Amém, irmãos? É diferente a voz dele. E vai trazer cura para a sua vida em nome de Jesus. Vai trazer restauração. Eu sempre oro dessa forma. Eu falo: Deus, eu creio que essa é a tua vontade. E a tua palavra diz que se pedirmos alguma coisa, que é a tua vontade, o Senhor fará. Eu não creio que a tua vontade é eu ficar angustiado. Eu não creio que a tua vontade é eu ficar triste. Eu não creio. Eu creio que a tua vontade é eu me alegrar. Eu creio que a tua vontade é eu receber libertação. E se eu pedir alguma coisa que é a tua vontade, o Senhor fará. Amém, Deus? Se coloca de pé, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Tinha mais textos, mas eu passei aquilo que Deus passou no meu coração. Não sabeis vós? Então quando você vê Paulo dizendo assim, não sabeis vós, você vai lembrar assim, você vai falar: eu sei. Eu sei. Porque cada coisa ele vai falar: não sabeis vós, por exemplo, que os injustos não herdarão o reino de Deus. Vocês não sabem disso? E por que vocês estão agindo como se os injustos fossem herdar? É isso que eu estou pensando. Vocês não sabem disso? Vocês não sabem? Por que vocês estão agindo ao contrário? É isso que Paulo está dizendo. Amém, amados? Então, o que nós sabemos, nós não podemos agir ao contrário, como se não soubéssemos. Amém, amados? Vocês não sabem que tomar santa ceia com mágoa, Deus não vai receber e você vai morrer espiritualmente? Você não sabe disso? Você não sabe disso? E por que toma? É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. É isso. Leva esse princípio, essa chave. Você não sabe que brigar com a sua mulher, Deus não ouve nem a sua oração? E por que você está brigando? É isso. O que você sabe, você precisa fazer a diferença. Não age como você não sabia. Não, você sabe. Você sabe. Você sabe. Você sabe que Deus cura, sim ou não? Sim. E por que você nem colocou a mão sobre a sua cabeça e pediu a cura? Você está agindo como se não soubesse. Que adianta o seu PhD de teologia? Que adianta o meu PhD de teologia?
Se eu não sei, se eu não coloco em prática as coisas mínimas. Amém, amados? Amém. Eu sei que é duro, mas essa é a palavra. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Semana que vem eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai nos dar algo para dar continuidade. Amém, amados? Só foi essa frase nessa noite. Diga comigo, não sabeis vós? Não sabeis Diga, vós. agora você não sabe, irmão? Você sabe, você sabe. Você sabe. Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos e te exaltamos, ó Pai. Senhor, obrigado pelo conhecimento que o Senhor tem nos dado, por aquilo que o Senhor tem nos feito saber, ó Pai. Deus, que a tua graça, que o teu Espírito Santo, Pai, nos ajude a colocar em prática aquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações e que nós possamos responder de forma diferente, porque o Senhor é o Deus, ó Pai, que não responde perguntas, mas responde respostas, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos responder segundo o teu coração e que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja, permaneça com a igreja, todos digam amém.